Oi, pessoal, tudo bom? Olha aí, vamos começar, né? Mais uma aulinha de cálculo estequiométrico, que é um assunto que o pessoal geralmente tem uma dificuldadezinha no início, mas depois vai tranquilo, tranquilo para o resto do curso inteiro. Vamos embora, né? Vamos começar a questão. Primeiro, segue nosso canal para que você possa receber as notícias do dia a dia de química, né? E também a sorte, quem segue passa. Eita, mentira. Então, pode garantir que é mentira, não faz mal não. Vê, pessoal, cálculo estequiométrico é cálculo de quantidade. Lembra disso, né? Então, por exemplo, quando eu tenho uma reação, imagina que é ferro mais 2HCl, dando FeSL2 mais hidrogênio. Reação conhecida, né? Metal não nobre com ácido, dá sal e libera hidrogênio. Aí vê, na questão, o ferro vale quanto? 56 gramas. Ele é dado, isso aqui tudo é dado, tá? O cloro é quanto? 2 vezes 35,5 mais 1, 36,5, então dá 73 gramas, né? FeSL2 dá, veja, cloro é 35,5, dá 71, né? Com 56 vai dar 127, né? E hidrogênio 2. Então, aqui, ó, 56 mais 73, 9, né? 129. E aqui, 127 mais 2, 129. Lei de Lavoisier, sistema fechado, massa do reagente igual à massa do produto. Então, veja, tudo depende da proporção. Ó. 1 mol reage com quanto? Com 2 mols, formando 1 mol e mais 1 mol de hidrogênio. Então, sempre vai reagir nessa proporção. Então, desde a primeira aula que eu digo, não mexe no coeficiente. O coeficiente é a proporção em mol ou a proporção em volume. Não mexe no coeficiente nunca, tá? O coeficiente você balanceou, acabou. Não mexa mais nunca nele. Não pode mexer. Proibido, tá? Se mexer, lasca a questão toda. Então, vamos lá. Vem comigo que eu separei umas questões aqui do Enem e de outras provas para você fazer comigo. Olha, vê que legal. Ó, lembrem-se, tá bom? Ó, você tem coeficiente e três coisas básicas de cálculo estequiométrico: mol, massa e volume. Mol é a proporção em mol, ou proporção em volume, né? Que é o coeficiente. A massa é o quanto eu tenho. Ó. Eu tenho 1 mol de nitrogênio, então 1 vezes 28. Por isso que eu digo que eu uso o coeficiente vezes a massa molar. Aqui eu tenho 3 mols de hidrogênio, cada mol é 2, então 3 vezes 2, 6. E aqui eu tenho 2 mols de amônia, cada mol é 17, então 2, 34. E se for volume, você usa 1 vezes 22,4, 3 vezes 22,4, 2 vezes 22,4 nas CNTP, na condição normal de temperatura e pressão. Cuidado, a temperatura na CNTP é 0 grau. A temperatura na CNTP é 0 grau, tá? Que corresponde a 273 Kelvin. A pressão é 1 atm, tá? E o volume, 22,4 litros, mais ou menos, atualmente. Então, vamos lá. Quando eu faço um cálculo estequiométrico, o que é que eu preciso fazer? Primeiro, escrever a equação. Qual a massa de água dada em gramas a partir de 8 gramas de hidrogênio? Fiz o balanceamento da equação. Aqui, ó, tinha 2, mas tinha 2 oxigênios, aqui só tinha 1. Para não ficar número quebrado, eu botei 2 aqui na frente. Aí mexi no hidrogênio, ficou 4. Aí tive que botar 2 aqui. Aí, ó, qual é a relação? Qual a massa de água em gramas a partir de 8 gramas de hidrogênio? Então, ó, eu tenho quantos mols de hidrogênio? 2. Cada mol é 2 gramas. Tenho 2, 4 gramas. Tá para 36, que são 2 mols de água. Cada mol de água é 18. Assim como o 8 que ele tem, que é para x. Extremo pelos meios, resposta 72. Então, sempre escrever a equação, fazer o balanceamento e linha de 3. Vamos lá. Quantas moléculas de água são produzidas a partir de 16 gramas de oxigênio? Eu estou revisando, tá? Então, ó, hidrogênio mais oxigênio dando água. Segundo passo, balancear. E agora, veja, 32 gramas de oxigênio. Ele quer saber o quê?
Quantas moléculas de água? Eu tenho 2 mols, ó. 2 mols é 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Cada mol tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Assim como 16 vai ter a metade, né? Então a resposta é 6,02 vezes 10 a 23. Aí vê, pessoal. As Google essas estão muito fáceis. É verdade, estão muito fáceis mesmo, né? Então a gente agora vai ver uma questão mais bonitinha, ó. Ele chega para você e diz assim: 10 gramas de ácido sulfúrico são adicionados a 7,4 gramas de hidróxido de cálcio. Então, veja, eu tenho aqui, ó, ácido sulfúrico, mas, Guga, está aparecendo o quadro, não, calma, hidróxido de cálcio, tá? Formando sulfato de cálcio, né? E 2 moléculas de água. Aí ele diz assim para você, ó: eu tenho 10 gramas de ácido sulfúrico e eu tenho 7,4 de hidróxido de cálcio. Certo? Aí tu certo. Sabes que um dos reagentes está em excesso. Após completar a reação, restarão quantos? Vê. Olha para cá. Para eu saber quem está em excesso, a primeira coisa é saber a proporção, né? Veja, ácido sulfúrico pesa 98 gramas por mol. Isso é dado, tá? E sulfato e hidróxido de cálcio pesa 40 mais 32 mais 2, 74 gramas por mol. Então, vê, pessoal, se 98 gramas, que é um mol, eu tenho um mol dele, tá? Reage com um mol do hidróxido de cálcio, que é 74 gramas, certo? Aí, ó, logo, eu testo, ó, 7,4 tá para quanto? X, 9,8. Então, vê, pessoal, se eu usar 7,4, que é o máximo que eu posso usar de hidróxido de cálcio, eu no máximo vou usar quanto de ácido sulfúrico? 9,8. Mas ele botou quanto? 10. Então, é o ácido sulfúrico que está em excesso. Ah, Guga, mas se eu fizesse o outro? Vamos lá. Se eu fizesse de outra maneira, veja. Se eu fizesse assim, ó, 98 tá para quanto? Para 74, não é isso? Assim como... Ah, eu não sei, então vou botar 10 aqui. 10 está para X. Não é isso que você fez? Não era isso que eu estava querendo fazer? Aí agora eu faço a regra de 3. Vá, 10 vezes 74 dá o conhecido 740, né? Dividido por 98 dá 7,55, 7,56. Aí eu te pergunto, tu tem 7,56 dele? Não. Eu só tenho quanto? 7,4, que é o que ele deu na questão. Então, eu não posso usar 10, porque se eu usasse 10 de ácido sulfúrico, eu ia precisar ter mais do outro do que eu tenho. Então, o outro tem menos, o outro é o limitante. Se o hidróxido de cálcio é o limitante, o ácido sulfúrico é o excesso. É fundamental que você perceba isso na questão, tá? Então, aí, ó, vê, a gente vai ter aqui, ó, 98 dá para 74, 10 e 7,4. Vamos ver? Aí eu testo. Como é que eu testei? O ácido está em excesso, né? Porque, vê, 98 está para 74, 7,4 dá 9,8. Como eu tinha 10, eu tenho 0,29 gramas do ácido sobrando, porque só reage o que está em proporção, né? O resto não reage. Vê, ele diz que a combustão de 36 gramas de grafite provocou a formação de 118,8 gramas de gás carbônico. Qual foi o rendimento? Vê, preste bem atenção. Olha aí. Quem acabou de me perguntar isso foi Marieta. Vê. Quando eu faço a reação aqui, tá bom? Quando eu faço a reação aqui, ó, C mais O2 dando CO2, eu sei que 1 mol tá para 1 mol, né? 1 mol de quem? De carbono tá para 1 mol de CO2. Então, veja. Se ele me disse que a combustão de 36 formou 118, esse 118,8 é o que formou, mas eu não sei se é o 100%. Porque, veja, se eu usasse 12, eu produzia 44, mas ele usou 36, então vai usar X, 132.
Então, vê, usando 130, usando 36, ele ia produzir 132, mas não produziu, não. Só produziu quanto? 118,8. Então, 132, se fosse 100%. Mas como foi 118,8, é o que eu quero saber. Fazendo a continha, dá 90%. Entendesse como é a pegada? Então, é sempre essa pegada, tá? Quando você tiver rendimento, você percebe se ele deu uma quantidade e essa quantidade no final você vai ter que comparar, tá? Ou você faz como? Ou você pega o que ele deu e compara o que você achou com o que ele deu, que aí a reação é uma reação inversa, tá? Uma reação contrária. Cálculo estequiométrico, pessoal, infelizmente, tem que ser muito. Eu sei, ó, quem me pergunta sempre escuta a mesma coisa. É no treino. Não tem saída, não. É no treino. Então, vamos treinar. Vem comigo. Vê. Essa questão é uma questão simples, mas que ela é boa de se entender o assunto. Vê. Um pedaço de ferro pesa 5,6 gramas. Vê. Agora, ele está me dizendo que tem um pedaço de ferro e que esse pedaço de ferro pesa 5,6 gramas. Sofreu corrosão quando exposto ao ar úmido. Então, o ferro, na presença do oxigênio, deu Fe2O3. Vou balancear, tá? Boto 2 aqui na frente, tenho 4 ferros, 2 vezes 3, 6, boto 3 oxigênios. Está balanceado, né? Aí ele diz, veja, a camada de ferrugem, ferrugem é isso aqui, né? Certo? A camada de ferrugem formada foi removida e pesada, tendo sido encontrado um valor de 1,6 gramas. Pessoal, sabendo que a ferrugem tem composição de Fe2O3, quantos gramas de ferro não corroído ainda restam? Então, olha aí, vê essa pegada. O 5,6 eu não vou usar, não. Porque ele está me dizendo que essa reação já é diferente. Ele não está dizendo produza tanto com rendimento de tanto. Não. Ele está dizendo que teve uma reação e que nessa reação formou 1,6 gramas. Pronto, então é o que formou. Então isso é o que formou. Então vamos para lá. Ó. Então eu não vou usar 5,6, porque 5,6 eu não sei quanto é que produz. Então eu venho para cá. Ferro é 56. Então 4 vezes 56 está para aqui, ó. 2 vezes 160. Legal? Assim como, quanto é que ele produziu? Quanto é que foi um fato? O fato dado, ele produziu 1,6. Foi o que ele disse, concorda? Foi. Então aqui é X. Eu vou saber quanto de ferro ele usou para produzir 1,6. Então aqui, ó, 4, 2. Aqui dá 2, né? Aí aqui vai dar 1, né? Aí 10 dá 16, dá 100 vezes, tá? Então quem é X? 112 dividido por 100, que é 1,12. Então, veja, para produzir essa quantidade que ele falou, que era 1,6 gramas, eu gastei quanto? 1,12 de ferro. Então, isso eu tiro do quanto eu tinha no início. Eu tinha 5,6 menos o que eu gastei, ó. Então, sobrou quanto? 4,48, né? E aqui vai dar 10, 1, 2, 4, 4,48 gramas. É o que sobrou. Então, eu fiz duas questões de rendimento, né, uma próxima da outra, para você entender qual é essa pegada, tá? Para você não se deixar enganar por uma questão mais tranquila na hora da prova, tá? Ah, Guga, mas eu não achei muito tranquila, não. Mas vê, pessoal, mesmo tu não achando muito tranquila, você percebe que tem a nuance, né? Qual é a nuance da questão? Às vezes, ele pede para você achar, e do que você achou, você tira o rendimento, e noutras não. Ele diz, ó, eu produzi tanto. Para produzir tanto, quanto é que eu gastei do reagente? Porque eu só reajo à parte pura, tá? Eu só reajo à parte pura. Vamos fazer outra questãozinha agora, que vai dar uma questão bem legal para a gente, tá? Tá certo? Vamos embora.
Ela é carioca, ela é carioca. Eu que não dela. Ó, mais uma, tá? Quando o nitrato de amônio se decompõe termicamente e produz gás hilariante e água, se a decomposição de 100 gramas do nitrato de amônio impuro, pessoal, ele está impuro. Então, eu não vou usar ele impuro. Eu tenho que saber quanto está puro. Aí, fornece 44 gramas de N2O. Vê, se ele fornece 44 gramas, o que produz 44 gramas é a parte pura que eu tiver dele. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é balancear, né? Botar 2 aqui na frente, porque eu tenho 2 nitrogênios. Aí eu tenho 8 oxigênios, aí eu boto 4 aqui na frente. Deixa eu botar outra cor, né? Porque assim fica ruim. 2, aí ó, eu tenho agora 4, 8, então boto 4 aqui. Aí eu tenho quantos oxigênios? 4 com 5. Aí aqui eu tenho quanto? 2 vezes 3, 6. Então, não pode deixar assim. Tá errado o nosso balanceamento. NH4NO3, N2O, 2H2O. Tenho 4 com 5. NO3, 3 vezes 2, 6. Não? Então aqui tem 2 nitrogênios, 8, e tem 8. 4 e um 5. Aqui tem 6. Oxente, tem algum problema nessa reação de decomposição. Vamos ver como é que isso aqui vai dar. Porque desse jeito, para onde é que a gente vai? NH4NO3, N2O e água para balancear esse negócio aqui, ó. Isso aqui é N2H4O3 com 1, 4, né? Aqui, ó, 3. Aí aqui tem 1 e aqui tem 1. Mas eu precisaria ter 3. Só que eu vou mexer aqui, então eu vou ter que fazer pelo método tentativa. Vamos lá? Então vamos. Nitrogênio é o quê? A, 2A, né? Porque eu tenho 2 dele em A, igual a 2B. Então já tá, né? Tranquilo. Hidrogênio, eu tenho quanto? Tenho 4 em A e tenho quantos? 2 em C. E oxigênio, que é o nosso problema, eu tenho quantos? 3 em A, 1 em B, mais 1 em C. Pronto. Aí, ó, por esse método, eu coloco um valor, estipulo um valor para qualquer um deles. Só não estipule um, porque geralmente pode, né, um número ímpar fica ruim de trabalhar. Então, 2A igual a B. 2B. Quanto é B? B é 2. Certo, achei B. Aí agora, 4A, que é 4 vezes 2, igual a 2C. Quanto é C? C é 4. Tá? E agora, 3A, que é 3 vezes 2, igual a B mais C, que também, ó, B dá quanto? 2 e C dá 4. Então tá realmente tudo certinho. Aí eu venho para cá agora, ó, na frente de A boto 2, na frente de B boto 2 e na frente de C boto 4, tá? Então, estamos balanceados, né? Estamos balanceados, estamos, ó, 2, tá? 2, 1, 2, 4, 8, 8, 6, 2 com 4, 6. Pronto. Ao estar balanceada a equação, pelo método de algébrico, né? Estipulando letras para cada um deles, agora eu faço, ver. Esse cara, quando eu vou ter o quê? O nitrato de amônio reagindo para produzir quem? Oh, para produzir, ele quer o quê? N2O, gás variante. Então, vai dar o que aqui, ó? 2 vezes. Quanto é que pesa esse cara? 14 vezes 2, 28. Com 1 vezes 4, com 16 vezes 3, 48, né? Então, a gente vai ter o quê? Aqui, 16, 20, 4, 6, 8. Então, 2 vezes 80 gramas
são capazes de produzir 2 vezes, quanto é aqui? 28, 14, né? 14 vezes 2, 28, mais 16, 44. Mas ele produziu quanto, pessoal? Ele produziu 44 gramas de NO2. Então aqui foi X. Ó, 2 morre com 2, tá certo? Aí, ó, X vai ser quanto? X vai ser 80 gramas. Mas me diz, tu usasse quanto? Tu usasse 80 gramas, mas tu tinha quanto? 100. Aí agora, ó, agora é que é o final, ó. 100 gramas é se eu tivesse tudo puro. Como só foram 80 gramas, X. X é quanto? 80%. Sabe o que é que valeu mais dessa questão? A gente passear pelo balanceamento, pelo método algébrico, que a gente ainda vai estudar, tá? Se você não sabe esse método, não entre em pânico, nem fique, meu Deus, eu não sei isso, vou morrer. Vai não, tá? Não adianta, né? Não adianta, não adianta. Então, vamos trabalhar. Só tem essa, meu filho. Tem outra saída não. Trabalhe não para você ver. Ó, BS. 39,2 gramas de ácido sulfúrico reage com quantidade suficiente de hidróxido de cálcio. Então, ácido sulfúrico, não é isso, bonitão? Reage com hidróxido de cálcio. Vê, pessoal, isso aqui já está balanceado, né? Porque eu tenho 2 hidrogênios no ácido e 2 hidroxilas, 2 OH na base. Então, a proporção é 1 para 1. Aí, ó, dá CaSO4 e 2 águas, né? Mas vamos lá. Aí, o que é que ele diz para você na questão, vê? Reage quantos gramas de sulfato de cálcio, sabendo que o rendimento desta reação é de 90%. Veja, ele está dizendo que o 39,2 reage. Então, quanto é que vale ácido sulfúrico? 98 gramas. Isso é dado, tá? Ó, hidrogênio vale 1, enxofre vale 32, oxigênio vale 16. Aí aqui tem 2, aqui tem 1, aqui tem 4. Isso aqui dá 98 gramas por mol. Então, 98 está para quanto do hidróxido de cálcio? CaOH2 vale quanto? 40 com 32 com 2. 74 gramas. Só que ele disse, ó, sabendo que ele pergunta assim, ó, produzindo quantos gramas de sulfato de cálcio, sabendo que o rendimento dessa reação é 90%. Então, quando eu tiver aqui, ó, 39,2, produzir X. Concorda? Aí eu lhe pergunto, vê, ele foi legal contigo ou não? Porque 98 é múltiplo de 39,2? Me diz aí se é. É, né? Isso aqui dá 2,5. Então, quem é X? 74 dividido por 2,5, que vai dar 29,6. Certo? 74 dividido por 2,5, que dá 29,6. Só que esse aí é o rendimento de quanto? De 90%. Então, 29,6 é 90%. Se eu quiser saber o 100% é X. Então, vai ser quanto? 29,6 dividido por 0,9, que dá 33% aproximadamente, tá? Então, vamos lá. Pessoal, vê, não tem essa alternativa, né? Não tem. Então, alguma coisa está fora da ordem. Fora da nova ordem mundial. Vamos ver se foi a questão ou se fui eu. Aqui, meu amigo, é na hora, que nem caldo de cana. Errou, apaga com o dedinho e começa tudo de novo. Vê.
39,2 gramas de ácido sulfúrico reage com quantidade suficiente de hidróxido de cálcio. Ácido sulfúrico, 98 gramas, reage com hidróxido de cálcio, 74 gramas. Vai formar sulfato de cálcio e 2 águas. Certo, tudo bem. Aí tudo bem. Aí ele diz, vê, produzindo quantos gramas de sulfato de cálcio, sabendo que o rendimento desta reação é de 90%. Ah! Sulfato de cálcio. Pô, Guga, lê direito. Aí, ó, é 40, 32 e quanto? 64. Dá 6. Aí, ó, 6, 4, 10, 13, 136 gramas. Ah, a reação é esses dois que ele quer, ó. Então, 98 tá para 136, assim como 39,2 está para X. Aqui, ó, dá 2,5. Então, quem é X? 136, não é isso? Dividido por 2,5, que dá 54,40 gramas. Ah, mas veja, isso é se você tivesse o quê? Um rendimento de 100%. Por quê, Guga? Porque essa quantidade que ele deu aqui, ó, essa quantidade foi toda usada. Se ela foi toda usada, como ele falou na questão, ó, reage, ó, então o produto lá vai ser todo também, 100%. Mas eu não quero, porque ele disse, ó, mas não vai render 100% não. Só vai render 90%. Aí tu, então se só vai render 90%, vai ser 48,9% aproximadamente. Resposta, letra D. Uf, pessoal, não vou editar não, viu? Vai assim. Eita, mas tu errasse. Menino, deixa tua besteira. Mas claro que errei. Vê, mas o erro foi o quê? Não li direito. Como eu não li direito, achei que ele estava pedindo quem? Estava pedindo uma coisa, mas ele estava pedindo outra. E aí a gente tem que ter muito, muito cuidado nesse tipo de questão para não errar uma besteirinha dessa daí. Certo? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para mais uma questãozinha nossa. Vem-se embora, menino. Vem-se embora. É pra você. Vamos lá, meu povo. Tá travada aqui a situação, mas vamos embora. Ó, vê bem, a questão que a gente vai resolver agora é essa daqui do Enem. Mas, Guga, cálculo de estequiometria no Enem é fácil, pessoal. Vamos ver? Eu não acho muito não, mas vamos embora. O peróxido de hidrogênio, também conhecido na rebocada por nome de água oxigenada, é comumente utilizado como antisséptico e alvejante. Também pode ser empregado em trabalhos de restauração de quadros enegrecidos e no clareamento de dentes. Na presença de soluções ácidas de oxidante como permato de potássio, este óxido decompõe-se conforme a equação a seguir. De acordo com a estequiometria da reação descrita, a quantidade de permanganato de potássio necessário para reagir completamente com 20 ml de uma solução 0,1 molar de peróxido de hidrogênio é. Então, para você não errar, ele vai relacionar aqui, ó, 5 mols de água, que é o peróxido de hidrogênio, água oxigenada, né? Com o outro que é o quê? Permanganato de potássio, que também está no reagente, ó, KMnO4. Só que ele diz que tem 20 ml em 0,1 mol por litro. Então eu tenho 0,1 mol em 1 litro, que são 1000 ml. Eu tenho 0,1 mol em 1000 ml. Em 20 eu vou ter quanto? Aí você faz a continha, vê. 5 tá para 2. Aí, ó, 0,1 mol eu tenho em 1 litro. Ele falou 0,1 mol por litro aqui, ó. 0,1 mol por litro em 20 ml. Então, se eu tenho 20 ml, eu vou ter quanto? X. Extremo pelos meios, eu tenho 0,002 mol de hidrogênio.
Então, de hidrogênio, de água oxigenada. Então, olha para cá. Agora, ó, 5 mols estão para 2. 5 mols estão para 2. Assim como, quanto é que eu tenho? 0,02 está para x. Extremo pelos meios. Vai ser 0,04 dividido por 5, tá? Que é 0,08. Questão bem didática, né? Bem tranquila para a gente fazer sem grandes estresses. Legal? Agora, vê uma que é bem legal, vê. Pela sequência da reação, determinar a massa de NaHCO3 que se pode obter a partir de 1 grama de carbono. Guga, tem reação consecutiva aí, mas vê, vou ter uma bem fácil. A reação consecutiva, sempre você vai cancelar o produto de um pelo reagente do outro. Produto de um pelo reagente do outro. Mas está 1 em 1 aqui, então basta cancelar CO2 com CO2. Se aqui tivesse 3, aí eu multiplicava de baixo por 3 e vice-versa, tá? Aí vê, pessoal, a questão, ó, eu vou cancelar o CO2, né? E aí ficou o quê? 1 mol de carbono, tá para 1 mol de bicarbonato, assim como 12 gramas, que é o que vale 1 mol de carbono, está para 84, que é o que vale 1 mol de bicarbonato. Ele dá na prova sódio 23, hidrogênio 1, carbono 12, oxigênio 16. Mas eu não tenho 12, Guga, eu tenho 1. Então, se você tem 1, você vai ter 7 gramas de bicarbonato. Então, vê bem, para que eu fiz essa questão? Essa questão é fácil, mas é para você saber o que é uma questão de que quando eu tenho reações consecutivas. Vê outra que é bem legal. O manganês, utilizado na indústria siderúrgica na fabricação de ferroligas, é obtido em um processo cujo rendimento global apresenta 60%, no qual a pirolusita, que é o MnO2, com pureza de 43,5%, é tratada com carvão coque e ar atmosférico, formando o monóxido de manganês. Em segunda etapa, o manganês contido no monóxido de carbono continua sendo reduzido, formando por fim o manganês metálico, de acordo com as equações abaixo. Considerando as informações anteriores, como também as duas etapas do processo, afirma-se que a massa de manganês formada a partir de 8 toneladas de pirolusita é: primeiro, o manganês utilizado na indústria siderúrgica na fabricação de ferroligas é obtido de um processo cujo rendimento é 60%. E olha mais, no qual a pirolusita, que é o MnO2, tá, tem 43,5% de pureza. Então, das 8 toneladas que você colocou, só vai usar o que é puro, 43,5%. No final, o que você achar é 100%. Você só vai ter 60%. Enem, reação consecutiva, rendimento e pureza. Botou tudo numa questão só. E aí, ó, primeira coisa que eu vou fazer, escrever as equações. Aí vê, pessoal, eu tenho que cancelar o produto de uma com o reagente da outra. Não tem CO2 no reagente da segunda, mas tem MnO. Só que aqui tem 2 mols de MnO e aqui só tem 1. Então eu multiplico a primeira por 2, tá? Para poder cancelar no final da brincadeira, tá? Multipliquei por 2. Quando eu multiplico por 2, ó, eu cancelo e agora vem, ó, 2MnO2 mais, ó, 2 carbonos com 1, 3, mais 1 mol de oxigênio, né? 1 mol de O2, dando 3 CO2, né? 3 CO2, e dando o quê? Ó, 2 CO2 de cima, com um daqui 3, e dando Mn. Mas ele quer o quê? 2 mols de MnO2, MnO2 é 87, ele deu. Tá para 2 mols de manganês, que é 55. Só que é, vê, volta. Só que, ó, o rendimento é 60%. Então, eu escolhi nessa questão já botar o que aqui no final? Já colocar o rendimento de 60% aqui, eu multiplicar o produto que eu vou ter por 60%. E no reagente, das 8 toneladas, que é 8 vezes 10 a sexta grama, só 43,5% é puro. Então, eu tiro a pureza do reagente e o rendimento do produto final. Fazendo essa continha, dá 1,32 vezes 10 a sexta. Google, se eu não quisesse fazer assim,
Se você não quisesse fazer assim, você faria como? Faria assim, ó. A reação, o que nos interessa é aqui, ó, 2MnO2, né? Lá no final, produzindo 2Mn. Não é isso? Então, 2 mols, que dá 2 vezes 87 gramas, está para 2 manganês, que dá 2 vezes 55 gramas. Aí ele tem 8 toneladas, com a pureza de quanto? 43,5, e o rendimento é de 60%. Não é isso? Então, se você não quisesse fazer assim, aí você vinha e faria assim. Vê. Você faria assim, ó. 2 vezes 87 está para 2 vezes 55. Aí, ó, vou tirar a pureza. Eu só trabalho com a parte pura. Então, ó, 8 vezes 10 a sexta tonelada. Tonelada não. Uma tonelada a sexta grama, né? Aí, ó, tá para quanto? Tá para 100%. Eu só tenho quanto? 43,5%. Só um detalhe aqui, é 8 toneladas, 8 vezes 10 a sexta grama. Aí eu tiraria a parte pura fazendo essa pequena continha, tá? Continha pequenininha, né? Pequenininha. 8 vezes 43,5 dividido por 100. Isso dá 3,48 vezes 10 a sexta grama. Pronto. Aí agora eu só trabalho com a parte pura. Ó. 3,48 vezes 10 a sexta grama vai produzir quanto? X. Aí, ó. Quem é X? 3,48, que multiplica 55 e divide por 87. Isso daria 2,2 vezes 10 a sexta grama. Só que 2,2 vezes 10 a sexta grama é se for 100%. Mas eu só tenho quanto? 60. Então, 2,2 eu vou multiplicar por 0,6, né? Que é, então a resposta dá quanto? 1,32 vezes 10 a sexta. Tá? Mesmo jeitinho que a gente fez ela aqui, ó. Legal? Então você pode tirar antes ou pode tirar depois. Entendeu direitinho como é o riscado da questão? Bem interessante, né? Esse tipo de questão tem uma pegada que é muito, muito interessante. Tá? Estão prontos para fazer mais? Vamos lá fazer mais umazinha? Bora? Bora? Bora. Vamos fazer mais de uma? Bora, 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 bora. Vamos ver até quando você aguenta química com Google. Bom, veja. Ele diz aí, para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada de galvanização. Vê, pessoal, mesma pegada a questão do Enem, viu? Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfalerita, de pureza 75%. Então, vê, esse rapaz aqui, esse minério, só tem 75% de pureza. Considere que a conversão do minério do zinco metálico tem rendimento de 80%. O rendimento é de 80%. Então, vê, o que é que eu tenho que fazer aqui? Qual o valor mais próximo de massa de zinco em quilogramas que será produzido a partir de 100 kg de esfarelita? Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, ó, é somar as equações. Eu tenho quanto de ZNO aqui? 2. Então, aí embaixo só tem 1. Tenho que multiplicar todo mundo por 2. Quando eu faço isso, olha o que acontece. ZNO mol com ZNO. Aí fica 2 mols de esfarelita mais 3 mols de oxigênio mais 2 mols de monóxido de carbono, dando 2 mols de zinco
2 mols de SO2 e 2 mols de CO2. Pronto. Aí veja, qual o valor mais próximo de zinco? Ele quer saber o quê? Ele quer saber a massa do zinco, tá? Ele quer saber a massa do zinco a partir da esfarelita, né? Então, vê, preste atenção, a partir da esfarelita. Então, eu venho para cá e digo, vê, primeira coisa, 100 quilos é se fosse tudo puro, se fosse 100%, mas a pureza é de 75%. Então, é X. X é quanto? 75 quilos. Então, eu faço, ó, 2 mols de ZNS. Quanto é que vale ZNS? ZNS vale, ele deu em algum lugar, 97, lá em cima. Que estão para 2 mols de zinco. Quanto é que vale zinco? 65. Assim como 75 quilos está para X. Aí grama morre com grama. A resposta aqui vai ser em quilo, né? Então, eu vou ter quanto aqui? Eu vou ter 75 quilos que multiplica. Corta aqui esse 2 para ajudar a tua conta. 2 com 2, tá? 75 que multiplica. É 75 que multiplica 65. Olha que conta linda. Dividido por 97. 50,25. Tomara que esteja certo, né? Essas contas aqui. Só que isso aqui, ó. Lembre-se que é 75 que, pessoal? Quilograma, né? Então, aqui é 50,25 quilogramas. Só que tem um detalhe. Isso é se o rendimento fosse de 100%, mas o rendimento é de 80%. Então, a resposta é X. Então, quanto é que dá X? Esse valor vezes 80%, né? Que vai dar aproximadamente 40,2 toneladas. Tonelada não, quilo. Então, questãozinha bem bonitinha, né? Para você ver aqui, ó. Então, 40 quilos. Então, vamos lá. Guga, faz de novo para a gente entender melhor. E, pessoal, você vai fazer duas questões iguais, eu não gosto não. Mas você está pedindo, eu vou fazer. Ó, vê bem. Isso aqui foi o que a gente fez agora. Cadê? Aqui. Veja, você tem as duas equações, tá? Foi a primeira coisa, multiplica de baixo por 2, não foi isso? Aí eu cortei com reagente. Só é isso, é um produto com um reagente, só, e frio. Aí soma tudo. Mas ele está relacionando quem? Sulfeto de zinco, que pesa 2 vezes 97, foi dado, com zinco, que é 2 vezes 65, foi dado. Mas lembre-se que aqui é 80%, tá? Dele do rendimento, e aqui, ó, é 75 de pureza. Estou fazendo daquele jeito que eu fiz no começo, lembra? Aí aqui dá 40 quilos. Você pode fazer desse jeito ou do outro jeito que eu fiz. O importante é que você o quê? Que você faça e que você o quê? Acerte. Não é isso? Então vamos para mais uma? Aguenta? Bora. Ó. Pessoal, essa questão, para mim, é uma das mais bonitas, não? Já sabe que é chatinha, né? Vê. Os processos mais importantes de redução de hematita que ocorrem no alto forno pode ser representado por. Então, eu tenho uma reação consecutiva. Vê. Como eu tenho uma reação consecutiva, eu vou fazer com que preste atenção, esse produto aqui, CO, seja anulado com reagente CO, para poder a equação se manter, tá? Então, veja, só que aqui eu tenho 2 mols e aqui eu tenho 3. Então, eu vou multiplicar a de baixo por 2 e vou multiplicar a de cima por 3. Quando eu fizer isso, vai ficar 6 carbonos mais 3 oxigênios, dando 6 monóxido de carbono. 6 CO mais 2 Fe2O3, dando
4 ferros mais 6 CO2. Quando a gente soma, aí olha bem. Mesma coisa, fogo, né? CO morre com CO. E aí, pessoal, eu vou ter o que na minha reação? 6 carbonos mais 3O2 mais 2 Fe2O3, dando quem? 4 ferros e 6 CO2. Pronto, essa é a nossa equação que ele está querendo usar para resolver a questão. Agora vamos continuar lendo. Considerando o teor de carvão é igual a 100% e o teor de hematita é igual a 80% em óxido de ferro. Então, vê, esse óxido de ferro... Eita, apaga aqui. Ó, esse óxido de ferro, que é a hematita, tá? O teor dele é de quanto? De 80%. Então, pessoal, baseado nessa primeira premissa, que a gente já questionou aqui, bem bonitinha a questão, né? Questionou a questão, tá bem, Gustavo? A gente vai dizer que 1.000 quilos de hematita é 100%, tá? Ó, lembrando aqui, ó, eu tenho quanto? Quantos quilogramas serão necessários para reduzir 1 tonelada do minério de ferro? Mas vê bem, preste atenção. 1 tonelada é igual a 1.000 quilos. Então, em 1.000 quilos, que é 100%, eu só tenho quanto de Fe2O3? Eu tenho 80%. Então, X é quanto? 800 quilos de Fe2O3. Então, como eu tenho 800 quilos de Fe2O3, a minha pergunta agora é bem direta. Porque eu vou fazer o quê? Ó? Se eu tenho carbono, ele quer saber carbono, eu tenho 6 mols de carbono. Então, veja, ele quer saber o quê? Quantos quilos de carvão? Então, carvão é carbono. É isso aqui que ele quer, ó. A partir de quem? Desse daqui. Então, 6 de carbono para 2 de Fe2O3, né? Essa proporção? É. Então, 6 vezes 12 está para 2 vezes o quê? Quanto é Fe2O3? 160 gramas. Mas eu tenho quanto de hematita? Eu tenho 800 quilos. Então, aqui é X. Então, ó, corto 6, corto 2 com 2, né? Aí fica quem a minha questãozinha aqui? Ó, vou botar o olho aqui e o olho aqui, ó, para você ver, né? Aí fica o quê? X, isso aqui é finalizando, tá? Finalizando. X é quanto? 800 vezes 12 dividido por 160. Aí corta aqui. Aí 16. Aqui dá 5. X é igual a quanto? Vai ser igual a 800. Né? 800 por 16 dá 50, né? Eita! Então vai dar aproximadamente quanto? Bora ver aqui a continha. Na hora que eu fui fazer a conta, o carro passa aí virado no modo de quento, rapaz. Vamos ver aqui. Deixa eu pegar a calculadora para a gente fazer. Veja como é. 800 vezes 12, né? Tudo isso dividido por 160. Pronto, aqui deu 180 gramas. X deu 180 quilogramas. Pronto. Aí, pessoal, tem alguma coisa a mais nessa questão? Não, porque vê, ele quer saber o que na questão da gente? Ele quer saber só o quanto foi
produzido, né? Então, a resposta da questão é 180. Não é bonito? Lembrar disso aí, né? É bem interessante. Ó, até aí, tudo bem. Concorda comigo? Gostou dessa? Então, vamos embora, amigo. Tem mais, homem. Tem mais. Tem mais para a gente fazer. Vamos lá. Vê, pessoal. Uma pessoa adulta consome em média cerca de 2.000 quilocalorias de energia para cada um dia. Aí ele fala, vê, a porcentagem desse valor fornecido pela ingestão de 34 gramas de sacarose é de aproximadamente. Aí ele quer saber, ó, o valor é aproximadamente, porcentagem desse valor fornecido pela ingestão de 34 gramas de sacarose é aproximadamente quanto? Vê, ele me diz que sacarose libera 1,4 vezes 10 a terceira quilocaloria para cada 1 mol, tá? Então, pessoal, isso aqui, ó, eu posso lhe dizer claramente que 1 mol de sacarose, tá? Tem 1.400 quilocalorias, porque é 1,4 vezes 10 a terceira, tá? Agora, isso aqui, ó, é para quanto? Para 342 gramas de sacarose, que é 1 mol. Aqui, ó. Mas você não tem isso, você só tem quanto? 34. Então aqui é X. Então, X é aproximadamente quanto? Ai, 140 quilocalorias. Aí, pessoal, agora fica tranquilo, né? 2.000 quilocalorias é tudo, 100%. 140 quilocalorias é X. Então, X vai dar exatamente quanto? Aqui, ó, 1, 2, 1, 2. Então, vai dar 140 dividido por 20, e dá 7%. Letra C. Tá? Uma para ficar mais tranquilo, né? Essa pegada. Pessoal, fizemos questão demais hoje, não foi? Fizemos muitas questões, foi bem legal. Ainda quer fazer mais uma? Vai, tá bom, vou fazer só mais uma, tá? Que eu já tô, assim, como diria Einstein. Vamos embora. Grande finale. Vê. A atuação da hidrazina como propelente de foguetes envolve a seguinte sequência de reações, iniciada com o emprego de um catalisador adequado que rapidamente eleva a temperatura do sistema acima de 800 graus. Pessoal, vê, a primeira coisa que eu faço quando eu pego equações consecutivas é o quê? Anular um produto com reagente. Aí, ó, o produto que tem aqui é o NH3. E o que tem aqui também é NH3. E eles já estão na mesma pegada. Então, 4 morre com 4. Então, eu vou ter 3 mols de hidrazina com mais um aqui, ó. 4 mols de hidrazina, certo? Produzindo o que, pessoal? 1 de nitrogênio com 3, 4 de nitrogênio, e mais quanto? 8 de hidrogênio, tá? Então, a minha reação está feitinha para ir. A proporção é 4 para 4 para 8. Ou seja, a proporção é 1 para 1 para 2. Mas vamos ver. Aí o que é que ele diz? O volume molar medido nas condições normais de temperatura e pressão é 22,4. Calcule a massa de hidrogênio e o volume total dos gases, tá? Formados nas CNTPs na decomposição de 1 grama de hidrazina. Vê, pessoal, essa questão, a única pegada dela era fazer o quê? Vê, 4, 4, 2, né? Então, eu vou dizer que 1 mol de hidrazina
que pesa quanto, pessoal? Ó, nitrogênio pesa 14, eu tenho 2, dá 28, né? E hidrogênio pesa 1, eu tenho 4, dá 4. Dá 32 gramas por mol. Então, eu posso lhe dizer que 32 gramas de hidrazina, tá? Produz quanto de oxigênio? 2 mols de oxigênio. Então, 2 mols de oxigênio, 2 mols de oxigênio, ele quer saber a massa, né? 2 mols de oxigênio é 2 vezes 2 gramas, que hidrogênio é H, vale 1, mas eu tenho 2, né? H2, então é 2 gramas por mol. Assim como 1 grama vai ter X. Então, quem é X, pessoal? 4 por 32, que é 2 por 16, que é 1 por 8, que é 0,125. Pronto, achei um. A mais interessante é a segunda, quando ele coloca o quê? Quando ele coloca o volume total de gases. Por que a mais interessante? Porque, vê, pessoal, presta bem atenção aqui nisso. Ó, esse cara aqui é gás, mas esse também é. Então, vê que legal. Vê que legal a letra B. Aqui seria a letra A, né? Eu tenho 1 mol de hidrazina, que é quanto? A gente acabou de ver, 32. Então, 32 gramas de hidrazina produz quantos mols de gás? 3 mols de gás. Por que 3 mols de gás, Gustavo? Ó, 1 de nitrogênio e 2 de hidrogênio. Então, como eu quero para 1 grama, vai ser X. Então, quem vai ser X? V. Vai ser 3 por 32. Mas, Guga, ele quer saber em volume. Agora, 1 mol é 22,4 litros. 3 por 32 mol é X. Quem é X? Aí é só a gente exercitar a nossa continha aqui, ó. A gente vai fazer 3 vezes 22,4 dividido por 32. Então dá 2,1 litros. E aí é só tu ir comer cuscuz, porque tu fizesse muita questão hoje. Menino, pense num trabalho maravilhoso, questão de química que só pitomba. E pessoal, sabe o que é o pior? A gente vai fazendo e vai ficando com vontade de fazer mais. Aí, pô, Guga, tu não é normal, não. Eu também acho que eu não sou, não, tá? Vou fazer mais um. Guga, você não tem jeito, não. Mas aí já escureceu e estamos aqui juntos. Vamos lá. Pessoal, a primeira coisa que eu tenho que fazer nessa equação lindíssima que ele deu aí é ver se está balanceada, né? 8, está balanceada sim. Como é que tu sabe? Eu botei os oxigênios. 11, 12. Aqui tem 1 vezes 4, 4. 8, 12. Então, se o oxigênio está balanceado, pode confiar. Vê, aí ele diz assim na questão. O que é que ele fala na questão para você? Que a obtenção de etanol a partir da sacarose pode ser apresentada pela seguinte equação. Admitindo que o processo tenha rendimento de 100% e que o etanol seja anidro. Calcule a massa em quilo de açúcar necessário para 50 litros de etanol, o suficiente para encher o tanque do automóvel. Ele dá a densidade de um mol dos dois. Vê, eu tenho aqui a minha relação da sacarose com o etanol, certo? Então, essa reação, ela me diz que 1 mol de sacarose está para 4 mols de etanol. Certinho? Mas eu tenho que 1 mol desse composto, ele me deu que era 342 gramas. E 4 mols de álcool é 4 vezes cada mol, 46. Assim, agora sim, vê, qual é o problema que a gente tem aqui? É porque ele não me deu a massa, mas me deu o volume aqui, ó. Qual é a densidade do etanol? A densidade do etanol é 0,8 gramas
para cada 1 centímetro cúbico. Logo, se eu tenho 50 litros, eu tenho 50.000 centímetros cúbicos, que vai dar 40 vezes 10 a terceira centímetros cúbicos, não, gramas. Tá certo? Então, ó, agora eu faço direto, porque eu digo para 40 quilos, eu vou ter X. Grama morre com grama, X é quanto? 40 vezes 342, dividido por 4 vezes 46. Aqui dá 10, e aí X vai dar 74,35 quilos aproximadamente. Ufa, ufa, ufa. Muita coisa, né? Então, vem-se embora. Pessoal, obrigado. Segue o canal e dá aquela força. Valeu.